Olá amigos, mais uma vez estamos em mais um programa TV Sescom Floripa. Hoje estamos conversando com o Jaime Klein, nosso presidente do Observatório Social de São José. No dia de hoje vamos bater esse papo, nossos patrocinadores de gestão 2013, Center System, Domínio Sistemas, SCI Sistemas Contábeis, Geomani Corretora de Seguros e ITC Informativo Tributário Contábil. O Observatório Social foi uma ideia trazida pelo Jaime numa apresentação que ele nos fez na InfoCDL São José, e o Sescom Grande Florianópolis participou como parceiro desde o princípio. Então é uma excelente ideia, é uma ideia que leva a transparência das contas públicas à população em geral. Então eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo aqui com o Jaime, pedindo para que ele se apresentasse e fizesse suas considerações iniciais e nos falasse um pouquinho sobre o papel do Observatório Social. Pois bem, olá Fernando, presidente do Sescom Grande Florianópolis, olá internautas. É um prazer estar aqui para falar do Observatório Social de São José. O Observatório Social, na minha vida pessoal, foi uma experiência muito importante. Eu, como servidor público estadual, como contador, como auditor interno da Secretaria de Estado da Fazenda, nós observávamos a questão do serviço público. Hoje é um serviço público muito deficiente, a má qualidade do serviço público, em contrapartida uma altíssima carga tributária. Então nós, diante dessa situação, nós estamos buscando mecanismos que nós poderíamos melhorar a gestão pública. Então nós tomamos conhecimento do observatório, da existência dessa ferramenta. Ela nasceu há aproximadamente 6, 7 anos no município de Maringá. É uma experiência municipal. A sociedade de Maringá, diante de um escândalo de corrupção em que foram desviados mais de 100 milhões de reais, a sociedade se reuniu e disse um basta. Nós não vamos mais admitir que isso se repita em nosso município. Então, a partir daquele momento, começou na cidade de Maringá, a sociedade de Maringá reunida, empresários, entidades, cidadãos, universidades, se reuniram e começaram a discutir uma metodologia, uma ferramenta que poderia exercer o controle social. E é exatamente isso que o Observatório faz. Ele faz o controle social, ele fiscaliza a administração pública, o dinheiro público, o nosso dinheiro que nós pagamos em tributos para a administração pública. Então essa ideia que nasceu em Maringá, que no primeiro ano em Maringá conseguiu economizar, a partir da fiscalização das licitações, mais de 10 milhões de reais. No segundo ano, concorreu a um prêmio da ONU, com mais de 1000 projetos na América Latina. O Observatório Social de Maringá tirou o primeiro lugar. Então é uma ferramenta reconhecida pela ONU. A partir de então, essa ferramenta começou a se espalhar, primeiramente pelo Paraná, depois em Santa Catarina. E hoje nós já temos na rede 60 observatórios sociais constituídos, inclusive no município de São José. A sociedade, tomando conhecimento disso, resolveu constituir o Observatório Social. Aqui em Santa Catarina, sabe dizer quantos observatórios nós temos? Nós já temos 8 observatórios atuantes e temos mais 4 observatórios em fase de implantação. Isso é muito importante, né, Jaime? Quem está implantando esse observatório social, as cidades que estão implantando, a gente sabe que as pessoas precisam ter muito boa vontade, precisam ter um apoio muito grande e popular. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa necessidade do apoio de entidades, da sociedade civil organizada, do apoio da população em geral. Como que funciona? Se eu quero participar do Observatório Social, o que eu preciso para participar do Observatório Social? Existem algumas condições? Qualquer pessoa pode participar? Fala um pouco disso para a gente. Isso é importante destacar, presidente Fernando. A questão, só existe uma limitação em termos de participação do Observatório Social. Inclusive, isso é o segredo do sucesso dessa ferramenta. Ela veda a participação de pessoas que possuam
filiação político-partidária. Para poder garantir a transparência. Exatamente, a transparência e a independência na atuação, para que na hora da fiscalização não se venha levantar a questão que é uma perseguição política, alguma coisa dessa natureza. Então essa é a única restrição. Não que o observatório social seja contra a pessoa que tenha vínculo político-partidário ou contra o político em si. Nós, na verdade, somos muito políticos. Nós trabalhamos muito com a política e nos interessamos pela política. Só que nós não podemos admitir, em função de vedação estatutária e por princípio, o princípio da independência, a pessoa que tenha vínculo político-partidário. Então, na diretoria e como associado, o observatório é uma associação, então qualquer pessoa que não tenha essa restrição pode participar. São José foi muito interessante porque levamos praticamente 2 anos para amadurecer a ideia e constituir o observatório. Então o debate começou principalmente na Enflo CDL de São José. E aqui um agradecimento muito especial ao presidente Tito, daquela entidade, é um grande apoiador. Então a sociedade lá naquele ambiente começou a discutir essa questão e criou o Observatório Social. Então aqui é importante enfatizar que o Observatório ele é criado pela sociedade, ele não tem dono, então o dono do Observatório é a sociedade, não tem uma pessoa X, Y que é dono, e ele é mantido pela sociedade. E algumas pessoas assim já podem pensar que ele, pelo fato dele ter apoio de alguma entidade empresarial A ou B, ele possa ser vinculado a qualquer entidade empresarial dessa. De repente a pessoa acha, ele foi criado na Enfla, ele foi criado, o Sescom apoia, isso é uma entidade empresarial. Muito pelo contrário, né, Jaime? Isso existem representantes da população em geral, existem representantes das associações de moradores, então ele é um órgão de fiscalização do município, ele não tem vínculo empresarial nenhum, né? Eu queria que você... Isso é muito importante destacar. Então, quando o observatório foi criado, a proposta para a constituição da diretoria, do próprio conselho deliberativo, principalmente, foi buscar pessoas representativas de vários segmentos sociais. Então nós temos pessoas que representam de fato os empresários, mas o observatório não tem, ele não é da entidade empresarial, ele é da sociedade, mas nós temos pessoas também que representam o segmento das universidades, o segmento religioso, o segmento das associações de bairro, conselhos comunitários e também do próprio empresariado contábil, né? Que nós temos a satisfação de tê-lo, né, também, senhor Fernando Baldissera, como nosso vice-presidente, participando da diretoria do Observatório Social. Então nós temos uma excelente representatividade na diretoria, no Conselho Deliberativo do Observatório Social, de todos os segmentos da sociedade. Todos têm vez e voz no Observatório Social. Isso é muito importante, né, Jaime? Eu acho que a gente já deu um apanhado geral aí sobre o que é o Observatório Social. E eu queria, assim, eu acho que é importante, né? Nós estamos agora, acabamos de completar 1 ano de vida, né? Agora em 31 de outubro, se não me falha a memória. Exatamente. A data de constituição do Observatório Social. Então em 31 de outubro de 2012 nós completamos 1 ano. Logo em seguida nós já recebemos o reconhecimento da Câmara Municipal de Vereadores como uma entidade de utilidade pública, né? Então assim, isso é muito uma conquista muito grande em um curto espaço de tempo, né? Depois disso nós iniciamos o ano já com o pé direito, né? Contratamos 2 pessoas que são pessoas extremamente capacitadas para auxiliar o Observatório Social, né? Esse investimento, Jaime, toda essa circulação, de que maneira ela vem, de que maneira ela chega até o Observatório Social, se as pessoas quiserem ajudar nisso, e aí o mais importante, quem ajuda quer ver a contrapartida, né? E nós fizemos a nossa apresentação do resultado do Observatório Social, que foi um evento muito prestigiado. Nós tivemos lá o presidente da Câmara de Vereadores, a prefeita Deliana, como autoridades que representavam as 2 casas
que nós temos o objetivo de fiscalizar. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa história, desde a Constituição, desde o primeiro ano ali, quando completamos o primeiro ano, até essa prestação de contas aí, como é que isso transcorreu? Como o senhor muito bem colocou, né, no dia 31 de outubro o Observatório foi constituído, com mais de 70 pessoas da sociedade de São José, entre empresários, estudantes, promotores de justiça que estiveram presentes no dia do evento. Em 2012, o foco principal do Observatório foi se legitimar na sociedade. Foi adquirir a credibilidade como uma entidade séria, uma entidade que de fato está buscando a melhoria da gestão pública, também a aproximação, o diálogo com os gestores públicos, e isso se refletiu exatamente na nossa prestação de contas, que foi realizada dia 5 de fevereiro, no Teatro do Centro Multiuso, com a presença de inúmeras autoridades, como o senhor muito bem colocou, e lá nós mostramos os resultados deste trabalho, que apesar de, no ano de 2012, ser o primeiro ano do Observatório Social com muitas limitações, nós tínhamos, como o Observatório não era conhecido, nós tínhamos limitação de recursos financeiros, tínhamos limitação de recursos humanos. Em 2012 praticamente quem executou o trabalho foi a diretoria executiva, nós não tínhamos nenhum estagiário, nenhum voluntário, mas nós obtivemos resultados muito satisfatórios. Duas intervenções, as mais significativas, que foi a Zona Azul de São José, a implantação da Zona Azul, em que o Observatório atuou de forma decisiva na suspensão dessa concorrência. Isso é importante, né, Jaime? Às vezes as pessoas podem pensar que o Observatório Social está ali para fiscalizar as contas públicas e não, evitar alguma situação. Não é isso, né, Jaime? A questão, quando a gente fala que a gente atuou de uma forma importante, eu acho que é importante a gente esclarecer isso. De que maneira que acontece essa atuação? Por que a Zona Azul não foi implantada? Algumas pessoas podem dizer, mas a Zona Azul seria tão bom, porque a gente teria estacionamento e tal. Não, mas vamos explicar para as pessoas que essa intervenção é porque a licitação... Queria que você explicasse a questão da licitação, como que foi feita essa intervenção. Não é que nós somos contra a Zona Azul, nós somos a favor de uma administração transparente, correto? Com certeza, né? Então é muito bem lembrado, o Observatório Social ele não é contra a Zona Azul, pelo contrário, até nós somos a favor, porque há necessidade de se disciplinar. Tem muitos empresários que possuem os seus comércios, suas atividades econômicas e dependem do fluxo de veículos, do fluxo de pessoas a questão do regramento do sistema de estacionamento da Zona Azul, ele é primordial, é importantíssimo. O que o Observatório detectou foram deficiências na forma que o município pretendia licitar e contratar essa empresa para prestar esse serviço. Então nós, de imediato, nós pegamos o edital de licitação e a diretoria executiva, e sobretudo aqui destacar a atuação do nosso diretor jurídico, o Dr. Orlando, fez uma análise preliminar e detectou vários indícios de irregularidade. E diante disso nós fizemos um estudo mais aprofundado e elaboramos um documento onde nós indicamos 11 possíveis indícios de irregularidade. Exatamente. Então, diante disso, nós encaminhamos ao gestor público, né, nessa linha de parceria, levamos ao gestor e disse, olha, gestor, há essas situações e nós gostaríamos de um esclarecimento, até porque nós não somos os donos da verdade. Só que, decorrido o prazo, nós não recebemos essa resposta. Fomos ao Poder Legislativo, à Câmara de Vereadores, que tem a função, também além de legislar, fiscalizar os atos de gestão, e nós não obtivemos retorno também. Então fomos ao Tribunal de Contas, que de imediato, de forma cautelar, determinou a sustação da concorrência pública, confirmando os indícios de irregularidade. Assim, nesse momento, o tribunal julgou e confirmou, disse, ó, o observatório tem razão nesses pontos, inclusive levantou outros que nós não tínhamos identificado.
E por fim, uma análise mais aprofundada, o tribunal determinou a revogação dessa licitação. E qual era o valor dessa? 15 milhões de reais. E o importante é ressaltar que não seria a administração que pagaria a empresa, mas seria o próprio cidadão. Nós, contribuintes, pagaríamos esse serviço, e o observatório conseguiu evitar. O principal problema era o direcionamento dessa licitação para uma determinada empresa, e que nós já temos inclusive o nome, e não vamos citar aí por questão de ética. Tá. Além dessa, teve alguma outra situação que foi detectada, alguma coisa que a gente possa levar para as pessoas, para que as pessoas entendam um pouco do trabalho do Observatório Social? Sim, tivemos o segundo grande trabalho nosso. O primeiro foi a Zona Azul, o segundo foi a questão das cartas convite, as licitações que a administração pública utiliza principalmente para execução de pequenas obras, até 150 mil reais. O que nós detectamos de início foi a falta da publicidade e transparência. São dois grandes problemas sérios no município de São José, tanto do poder legislativo como do poder executivo. Só para termos uma ideia, numa análise que nós fizemos num dos portais de transparência, o município divulga apenas 10% do que a legislação atual exige. Então, diante disso, diante dessa falta de publicidade e transparência, nós verificamos na questão das cartas convites que existia uma possibilidade de irregularidade e de conluio nas empresas que estavam sendo convidadas por parte da administração pública municipal, pelo fato de não haver publicidade. Sim. Então, somente 3 empresas eram convidadas, e essas empresas participavam do processo, e a partir de uma análise mais aprofundada nós verificamos indícios muito significativos de concertação das propostas. E aí foi atuado também. Nessa atuação, Jaime, tem ideia de mais ou menos qual o valor que a gente atuou nesse momento? Sim, nós analisamos o primeiro semestre de 2012, 40 cartas convites. Essas 40 cartas convites davam um montante de 5 milhões de reais. Um exemplo, nós gostamos sempre de ressaltar, numa carta convite de uma obra, nós tínhamos o segundo colocado, todos os itens da proposta estavam 0,5% superior ao primeiro colocado. E o terceiro... 0,50, né? Não tinha, era 0,5 exatamente, fechava até o centavo, né? Isso, cravado. E o terceiro colocado tinha os valores da proposta dele, estavam 1% superior ao primeiro colocado. Então a gente percebe que houve indício de, pelo menos, de que houve um conluio ali entre as 3 empresas para que uma vencesse a outra. Teve um caso também que foi citado, eu me lembro lá na nossa prestação de contas, a respeito de uma empresa que a atividade dela era uma e ela estava fazendo serviço de obra, alguma coisa nesse sentido. Como é que era esse caso? Sim, era uma empresa do ramo esportivo, que tinha como objeto venda de material esportivo. Isso, e ela foi convidada, ela não poderia nem ter sido convidada, ela foi convidada para participar da licitação para execução de uma obra, e o mais surpreendente é que essa empresa ganhou a licitação. Havia também uma rua, que era uma rua extensa, que tinha era uma obra, e que dividiram a obra em 3 para poder fazer carta convite, né? Isso mesmo. Então nós tivemos 6 cartas convites. A carta convite, como eu já coloquei, são uma modalidade mais simples, que o valor dela atinge 150 mil reais. Então nós tivemos 6 cartas convites, que era uma obra de pavimentação. Ela foi fracionada para se utilizar uma modalidade mais simplificada, em vez de, no lugar de tomada de contas, tomada de preços ou concorrência. Então é isso, né, Jaime? A gente está aí para fiscalizar isso e para apoiar o poder público no gasto das contas públicas. Muitas vezes a gente sabe que não é o gestor público, a máquina é muito grande para que o gestor público acompanhe todos os processos. Então eu acho que o objetivo do Observatório Social é apoiar o gestor
nesse acompanhamento do gasto do dinheiro público. Eu queria que você, nesse sentido, você falasse algumas coisas. Eu acho que nós temos uma novidade aí a respeito de um apoio que o Observatório Social está querendo oferecer, inclusive na tua área de atuação profissional aí, que é a parte da controladoria. Então eu queria que você externasse um pouco sobre isso, sobre esse novo objetivo, esse novo projeto que nós estamos aí no início do ano, até que as primeiras licitações comecem a ser publicadas, a gente tem um projeto aí pela frente. Sim, com certeza. O Observatório, ele é parceiro do bom gestor. Então, esse gestor público, eu diria assim, o novo gestor público, porque hoje com a lei de transparência, a lei de acesso à informação, lei da ficha limpa, o gestor público ele está vendo o controle interno e o controle social que é realizado como parceiro. Ele precisa ver isso, porque senão ele vai encontrar problema no futuro. Como a gente já percebeu em Santa Catarina, 4 cidades precisaram realizar uma nova eleição em função dos candidatos terem problema com a lei da ficha limpa. Então, nesse sentido, o Observatório está dialogando, está traçando e já possui até uma minuta de um termo de cooperação para realizar um trabalho junto ao Poder Executivo Municipal de São José, com o objetivo de racionalizar as despesas públicas, a saber, água, energia elétrica e telefonia. Então, como nós já temos, o Observatório tem no seu quadro voluntários que têm o know-how, o conhecimento desses assuntos, então nós vamos, numa espécie de consultoria totalmente gratuita, propor à administração pública municipal medidas para racionalizar o gasto dessas despesas. Então, nós numa avaliação preliminar das informações, dos documentos que foram nos repassados, nós identificamos que é possível economizar na faixa de 500 a 600 mil reais por ano nessas despesas. Então esse é o novo trabalho, eu acho, do Observatório Social aí. Vai ter o apoio do SESCOM, vai ter o apoio de todos os voluntários que aqui, isso é muito importante, né, Jaime? As pessoas trabalham de forma voluntária. Nós temos 2 pessoas que são contratadas, que essas pessoas efetivamente prestam serviço, que é a Priscila e a Rosemary, que são 2 pessoas que prestam serviço ao Observatório Social, que elas são remuneradas, são as únicas pessoas remuneradas, até porque nós precisamos ter alguém para fazer essa organização, para fazer essa triagem de dados e que dediquem o seu tempo lá. E assim, voluntários para essas atividades é complicado da gente conseguir, mas elas executam isso com toda a tua orientação, com toda a tua dedicação. E aqui eu acho que vale ressaltar, eu queria te parabenizar. Eu acho que você é um guerreiro à frente do Observatório Social, isso é uníssono entre todos da diretoria executiva, do conselho. Então eu queria aqui parabenizar a tua atuação, dizer que o Observatório Social efetivamente está em boas mãos. Nós sabemos da tua competência, sabemos da tua vontade, isso está no teu sangue, esse negócio do Observatório Social, e isso é muito importante. A pessoa tem que investir. Eu tenho aqui dentro do SESCOM uma fala que eu digo que não basta você trabalhar no SESCOM, você tem que ser SESCOM. E você, eu acho que você é o Observatório Social. Eu vejo a prefeita, quando ela te olha e diz: "Ô, Jaime do Observatório". Então ela já está intimamente vinculada à tua figura, ao Observatório Social, porque você vive isso, e isso é muito importante para nós que participamos de entidades. Isso é muito importante, nós temos que viver as entidades, porque senão a gente não aguenta, é um fardo muito grande, ou a gente vive ou a gente não aguenta. Então eu queria deixar aí para você fazer as suas considerações finais, se quiser falar alguma coisa do planejamento de 2013 aí, para a gente encerrar esse programa de hoje. Se existe um sucesso, o sucesso no Observatório, o mérito é de todos, né? Diretoria executiva, conselho deliberativo, voluntários, estagiários, também, sobretudo, dos patrocinadores, dos que estão acreditando no Observatório, estão doando recursos financeiros. Nós precisamos muito desse financiamento. A gente sabe que nenhuma entidade funciona sem recursos, então nós temos muitas despesas, e nós também temos muitas pessoas que doam seus serviços
Então nós estamos à disposição, estamos de portas abertas para receber essas pessoas. Nós também temos que agradecer muito ao chefe do Poder Executivo, a prefeita Adeliana Dal Ponte, ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Sanderson Almecide Jesus. São grandes parceiros, nós temos visto neles pessoas que querem mudar São José, querem dar uma nova cara para São José. Então nós estamos muito gratos a essas pessoas e estamos sim trabalhando por São José para mudarmos a administração pública. E quem sabe no futuro, aí nós conclamamos os contadores da Grande Florianópolis, de todo o estado de Santa Catarina, a se engajarem nesse movimento. Se existe observatório nos seus municípios, participem, deem a sua contribuição, como o SESCOM Grande Florianópolis e muitos contadores e empresários aqui têm dado a sua contribuição. Se não existe, vamos começar a articular, reunir mais entidades e convidar observatórios já constituídos para realizarem sensibilização. E aqui a gente se coloca à disposição para realizar essa palestra. Nós temos aqui Brusque, o coronel aposentado do Corpo de Bombeiro, Gevaerd, está à disposição também. Em Itajaí, o nosso observatório social pioneiro, que é o Jonas Tadeu Nunes, tem uma experiência profunda em observatório social, também está à disposição para realizar essas palestras. Eu acho que nós temos que fazer justiça, né, Jaime? Inclusive nós somos, esse casal participou do Diário Catarinense, né, como voluntários. Eu queria que você falasse aí sobre esses voluntários que inclusive apareceram no Diário Catarinense com o serviço que eles prestam e já dizendo como é que eu faço se eu quiser mais informações sobre o Observatório Social. Isso, nós temos tivemos uma participação importante em 2012. Nós conseguimos identificar em São José 2 voluntários, um casal de namorados, o Fábio e a Bruna, a partir do Instituto Voluntários em Ação, que é uma entidade aqui de Florianópolis, que possui um site onde você cadastra as necessidades, as vagas e oportunidades, e os voluntários se habilitam para essas vagas. Então eles realizaram um trabalho muito importante para o Observatório, nos ajudaram muito no início do trabalho, que foi o desenvolvimento e o gerenciamento do portal do Observatório Social, www.ossj.org.br. Além de desenvolver, eles conseguiram também o próprio provedor, de forma gratuita, disponibilizar o provedor, e até hoje eles estão conosco e tiveram o trabalho merecidamente reconhecido pelo Diário Catarinense. Isso é muito importante, né, Jaime? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Essas pessoas que fazem a diferença. Exatamente. Jaime, eu queria agradecer a tua presença aqui, dizer que é uma grata satisfação do SESCOM Grande Florianópolis poder participar de um órgão tão importante como o Observatório Social de São José. Não temos lá pretensão nenhuma político-partidária, não temos lá pretensão nenhuma de estragar o trabalho de alguém ou prejudicar o trabalho de alguém, muito pelo contrário. Nosso objetivo lá é apoiar o trabalho do gestor público, é ajudar o gestor público no bom gasto do dinheiro público, isso é o mais importante, e contribuir para que essa transparência, para que as pessoas consigam saber aonde esse dinheiro está sendo investido e de que forma ele está sendo investido. O símbolo do Observatório Social é uma lupa, e a nossa lupa é muito grande e é muito efetiva. Então eu queria aqui agradecer a todos os internautas, em nome de Center System, em nome de Domínio Sistemas, em nome de SCI Sistemas Contábeis, Jomani Corretora de Seguros e ITC Informativo Tributário Contábil, que são os nossos patrocinadores de gestão em 2013. Agradecer a todos os internautas e tenham todos uma boa tarde.